Olá, meu nome é Letícia Cabral para o Homeoplace e hoje pretendo gravar um vídeo um pouco mais descontraído em relação aos anteriores, dando continuidade de certa forma ao vídeo anterior em que eu tratava sobre mitos na homeopatia, ou seja, aquelas inverdades, falácias que são fortemente disseminadas e que envolvem em certa escala a homeopatia. O tema de hoje é justamente este proposto no título desse vídeo. A homeopatia é para mim? Eu parto do pressuposto de que estão me assistindo pelo menos dois grupos de pessoas. Os homeopatas, já praticantes de homeopatia, terapeutas homeopatas formados, enfim, que têm o certificado, ou estão cursando homeopatia, ou estão estudando homeopatia, e há também aquele grupo que não é homeopata, e, portanto, são potenciais pacientes, clientes de um terapeuta homeopata. Então, eu vou buscar responder essa pergunta, primeiramente, para o primeiro grupo, dos homeopatas. A homeopatia é para mim? Hoje em dia, qualquer pessoa realmente pode ser homeopata, ela nem precisa ter obrigatoriamente um nível superior de educação. Em termos de instrução, ela não precisa ter cursado um curso superior para obter o certificado de homeopata. Então, em termos jurídicos, em termos legais, qualquer pessoa pode ser sim homeopata. Agora vamos à prática, à realidade cotidiana. Qualquer pessoa pode ser mesmo homeopata? Emitindo uma opinião muito pessoal, de acordo com o que eu tenho observado, não é qualquer pessoa que pode ser homeopata. Existe uma condição que, no meu entendimento, ela é imprescindível para que você se torne homeopata, que é o estudo. Se você não for estudioso, desista. É definitivamente o conselho que eu lhe dou. Se você não tem o hábito de estudo, ou às vezes você pode nem ter o hábito do estudo, mas pretende começar a desenvolver esse hábito, tudo bem. Nesses casos, ok, a homeopatia pode ser uma possibilidade para você. Mas caso contrário, você tende a se frustrar, você tende a não coletar resultados satisfatórios, você tende a estagnar no tempo e, consequentemente, não ter ferramentas à mão para ajudar as pessoas que vêm com cronicidades cada vez mais complexas até os seus consultórios. Então, definitivamente, se você não for um pesquisador, a homeopatia não é para você. Esse é um palpite pessoal baseado no que eu tenho observado até então, como eu mencionei. Agora vamos ao segundo grupo. As pessoas que não pretendem se tornar terapeutas homeopatas e que são pacientes de homeopatia ou muitas vezes não sabem ainda se a homeopatia é para elas ou não. Na verdade, esse vídeo se destina especialmente aos indecisos em relação a se submeter ou não a um tratamento homeopático. Doenças. Você pode estar certo que maior parte dos adoecimentos, principalmente aquelas doenças que os médicos consideram como incuráveis, doenças em que você supostamente está fadado a tomar medicamentos para o resto da vida, essa classe de adoecimentos e todas as demais classes são contempladas na homeopatia. Eu não estou prometendo aqui a cura dessas mazelas, a cura de todas as doenças mediante a homeopatia. Há casos em que a homeopatia ela pode funcionar muito bem até certo ponto e posteriormente pode ser que o organismo do indivíduo não disponha mais da capacidade de reagir ao ponto de se restabelecer completamente. Há casos dos doentes terminais em que a homeopatia ela pode não reverter o caso, mas pode promover uma qualidade de vida espetacular para o paciente. Enfim, em termos de patologias, principalmente a nível de entidade clínica, nós chamamos de nível 1 de cura, ou seja, com enfoque prioritariamente no âmbito físico, esteja certo de que a homeopatia ela apresenta uma margem de êxito praticamente infinita. Ou seja, se você está doente, pode sim procurar a homeopatia que certamente você será bem servido. Doenças mentais, doenças emocionais, ou seja, medos diversos, compulsões, obsessões,
vícios. Muitas pessoas, eu me surpreendo, às vezes elas não sabem que a homeopatia pode ajudá-las a perder peso, a enfrentar uma depressão, por exemplo. A obesidade é uma doença, mas eu percebo que muitas pessoas ainda não a consideram como tal. Caso de depressão também, como eu mencionei, eu percebo que muitas pessoas não sabem que a homeopatia pode ajudá-las nesse aspecto. Fobias, manias, sintomas relacionados a desvios comportamentais, déficit de atenção, déficit de concentração, que são transtornos muito comuns hoje em dia. Todos esses sintomas, sejam mentais, emocionais, sintomas altamente subjetivos, que muitas vezes você já os considera até mesmo esquisitos, você pensa, não deve ter tratamento para isso aqui. Na verdade, a homeopatia contempla majoritariamente essas situações peculiares, esquisitas da psique humana. Então você também se apresenta esse tipo de queixa, você pode tirar excelente proveito da homeopatia. Agora vamos ao que poucos sabem. A homeopatia, ela tem uma ação tão profunda, mas tão profunda, que ela acessa o seu sistema de crenças. E isso é um legado de Schouten. Schouten é um homeopata contemporâneo. Então, ele sistematizou uma metodologia específica, cujo principal foco de ação é no nosso inconsciente, acessando o nosso sistema de crenças. Letícia, eu ouço muito esse termo, não tenho a mínima ideia do que significa. Eu vou narrar a vocês alguns casos clínicos meus, a fim de que vocês entendam exatamente até onde a homeopatia pode chegar. O que eu quero dizer com sistema de crenças? O que é isso? Pessoal, há cerca de 3 meses me procurou um rapaz cuja queixa dele era realmente algo, digamos, nada a ver com supostamente a ação da homeopatia. Ele veio até mim em função de uma queixa financeira. Basicamente, durante a anamnese, eu fui constatando que ele era uma pessoa extremamente saudável, era uma pessoa, sim, equilibrada emocionalmente, não tinha como eu negar que ele era uma pessoa serena, equilibrada a nível mental e emocional, até que chegou num ponto em que eu perguntei qual era realmente o problema dele. E ele me disse, eu estou aqui porque eu estou sem dinheiro. Bom, naquele momento, gente, eu confesso que quase que eu pensei o seguinte, nossa, eu vou ter que dizer para esse cara que ele veio tratar com a pessoa errada e vou sugerir, vou recomendar para ele um gestor, um coach financeiro. Mas, na verdade, à medida que eu fui perguntando, eu senti que eu deveria insistir naquele caso, que eu tinha como ajudá-lo de alguma forma. À medida que eu fui fazendo certas perguntas para ele foi me revelando uma certa postura distorcida em relação ao dinheiro. Por exemplo, ele tinha um carro e ele morava a quilômetros, muitos quilômetros do local de trabalho dele, mas, no entanto, ele não usava o carro para chegar até o trabalho, ele ia a pé. E eu perguntei por que ele não usava o carro para ir até o trabalho. Eu perguntei se, por acaso é para você se exercitar, por acaso é porque não tem lugar para estacionar e você não quer levar o carro em função disso, por que razão você vai a pé, sendo que é tão longe? E aí ele me disse, Letícia, é porque a gente tem que se esforçar, né? Ele usou exatamente essas palavras, Letícia, é porque a gente tem que se esforçar, né? E eu percebi, com o passar do tempo, que ele considerava o dinheiro, ele se considerava merecedor do dinheiro apenas se o dinheiro fosse algo muito difícil de alcançar. Então, na verdade, quando ele ia a pé até o trabalho, ele buscava reforçar esse sistema de crenças dele, de que, não, dinheiro é um troço difícil mesmo. E depois ele me confessou que os pais, os avós, os bisavós sempre enfatizavam muito a ele e aos irmãos dele que para você vencer na vida, para você ter muito dinheiro, para você ser rico, você tem que suar, tem que trabalhar demais. Então vocês percebam que foi um sistema de crenças que ele interiorizou. Ele escolheu uma área de trabalho que ele gostava muito. Ele realmente estava trabalhando com o que ele sentia prazer em fazer.
Como ele sentia prazer em fazer, não era difícil. Então, o que ele buscava? O que ele pensou? Não, então, para eu ganhar dinheiro, eu tenho que tornar esse processo ruim, eu tenho que tornar esse processo tortuoso, tem que ser suado, porque se não for suado, eu não vou ganhar dinheiro. Percebam que ele trabalhou para realmente reforçar esse sistema de crenças. O ir a pé para o trabalho era justamente com esse intuito, de reforçar essa crença de que o dinheiro viria apenas se fosse suado. Então, no fim das contas, ele não estava ganhando dinheiro porque ele sustentava uma crença de que dinheiro viria quando você se empenhasse excessivamente. Isso é muito comum hoje em dia, pessoal. Tem pessoas que elas juntam muito dinheiro, elas vencem muito no mundo financeiro e elas quebram. Elas vencem e quebram, vencem e quebram. Quando você vai conversar com essas pessoas para tentar entender o porquê dessas perdas, desses altos e baixos, vocês percebem que existe uma crença distorcida de realidade no subconsciente delas. Tem pessoas que realmente acreditam que se o dinheiro não for fruto de uma labuta excessiva, elas não merecem aquele dinheiro. Então, para reforçar aquela crença, elas gastam tudo. E aí depois elas vão ter que batalhar de novo para ganhar. Mas saibam que a homeopatia ela pode ajudar você a desconstruir esses padrões de forma a tornar a sua vida muito mais leve. Esse meu paciente em particular, eu pude ajudá-lo. E hoje ele melhorou financeiramente, ele ainda está se reerguendo financeiramente, mas porque gradativamente o inconsciente dele está aceitando que ele pode ganhar dinheiro com facilidade, sem precisar morrer no processo, sem precisar suar no processo, como os pais e os antepassados dele tanto diziam. Outro caso, pessoal. Essa mãe, ela tinha muita dificuldade com a maternidade porque ela não gostava de ser mãe. E ela tinha muita dificuldade de confidenciar isso até mesmo para os psicólogos e para os terapeutas dela. Então ela buscou na homeopatia uma forma de sanar esse problema. Quando eu perguntei a ela qual era a raiz desse desgosto em relação à maternidade, ela me contou um episódio muito particular da infância dela, em que ela viu a mãe dela chorando no banheiro. E quando ela perguntou para a mãe, mãe, por que você está chorando? Ela disse o seguinte, porque é muito difícil cuidar de você e dos seus irmãos, eu não aguento mais de cansaço de cuidar de vocês, eu estou estafada, eu estou deprimida, eu estou exausta, eu estou cansada, não suporto mais cuidar de vocês, eu estou muito infeliz. Ela não esqueceu desse episódio. Como ela reagiu a essa experiência? Ela passou a sedimentar um sistema de crenças que reforçava exatamente a vivência da mãe, ou seja, maternidade é sinônimo de cansaço, é sinônimo de desgosto, é sinônimo de abrir mão da minha autonomia, da minha felicidade, do meu valor próprio, da minha autoestima, ou seja, mais um exemplo de sistema de crenças harmonizado com a homeopatia. Outro exemplo. E nesse caso, essa minha paciente ela me procurou porque ela tinha problema nos relacionamentos. Ela foi basicamente com esse problema, ela não tinha problema clínico nenhum, igual aquele exemplo, o primeiro exemplo que eu dei para vocês do meu paciente com problemas financeiros. E mais uma vez eu pensei, gente, será que eu posso ajudar essa pessoa? Porque eu acho que ela deveria consultar um terapeuta de casais, enfim, não sei se eu vou poder ajudá-la, mas mais uma vez um feeling interior me diz que talvez eu poderia prestar alguma assistência a ela. E aí é o seguinte, ela tinha muito problema com relacionamentos afetivos, mas por outro lado ela não conseguia abandonar a ideia de ter um parceiro, de ter uma vida conjugal feliz, enfim. Ela queria passar pela experiência do casamento, constituir família, ela queria um relacionamento, mas nenhum relacionamento que ela teve até então foi satisfatório. E aí ela me dizia com muita frequência, durante a toma do caso, o seguinte, que relacionamento é difícil, né? Você ter uma conexão com uma pessoa
é muito complicado, né? Nossa, relacionamento amoroso é uma coisa muito complexa, é uma teia de aranha. Só que, pessoal, esse era o sistema de crenças dela. Só que lembre-se, o sistema de crenças, a pessoa, ela atua inconscientemente para reforçar aquele sistema de crenças, porque ela tem que provar para ela mesma que aquilo ali é real. Então, qual era o comportamento habitual dessa cliente minha? Ela só se relacionava com gente complicada. Se ela começasse a interagir com uma pessoa mais harmonizada, uma pessoa mais organizada, ela simplesmente perdia o interesse, ela não criava conexão, link com a pessoa. Mas se a pessoa fosse complicadíssima, ela automaticamente queria se relacionar e já se conectava. Ou seja, ela estava reforçando o sistema de crenças dela, que dizia a ela que relacionamento é difícil, relacionamento é complicado, a gente se anula no processo, a gente sofre decepções, frustrações, enfim. Percebam que ela trabalhou nesse sentido e a homeopatia a ajudou a desconstruir essa visão em relação aos relacionamentos. Esses foram os casos, pessoal, mais, entre aspas, lindos que eu já tive durante a minha experiência até então. Porque são casos relativamente improváveis. As pessoas normalmente não procuram a homeopatia em função desse tipo de desequilíbrio. Elas buscam terapeutas de outras áreas, mas muitas vezes por não saber que a homeopatia pode ajudá-las nesse sentido. Quais outros sistemas de crenças nós temos hoje em dia? Inúmeros. Homem não chora, homem não demonstra sentimentos porque isso é sinônimo de fraqueza, isso é sinal de que ele não é viril, um excelente exemplo hoje em dia. Mulher não tem valor se não for jovem e bonita, só é feliz quem é rico. Ah, Letícia, a homeopatia pode me ajudar a desconstruir esses paradigmas inconscientes? Sim, esse vídeo, o principal propósito dele é abrir os olhos de vocês, espectadores, para as possibilidades dessa divina arte de curar. Quando a física quântica, pessoal, nos diz que nós somos os co-criadores da nossa realidade, isso é um fato. Se você não é bem-sucedido em algum aspecto da sua vida, você tem 100% de responsabilidade nesse processo. Você plasmou essa realidade para si mesmo, mediante a construção e a manutenção de sistemas de crenças incoerentes. Portanto, saiba, esteja ciente de que a homeopatia pode muito bem te libertar dessas autoamarras. Portanto, é por isso que eu costumo dizer que a homeopatia, ela não é apenas uma ferramenta de cura, mas também uma ferramenta de autoconhecimento, de autoaprimoramento e evolução pessoal.